Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando de como construir o seu telescópio. Esse é o meu quarto vídeo em relação a telescópio. Eu já tinha feito outros que o pessoal me pediu, como eu tinha feito o meu, me pediram, como é que você fez isso? Eu fui fazendo os vídeos, né? Cheguei a fazer até um passo a passo, é um bem demorado, de como eu construí o meu telescópio, mas eu vi que tinham pessoas que estavam tendo dúvidas, né? E vi recentemente num grupo de pessoas que constroem telescópio, que teve um rapaz que não conseguiu chegar no ponto focal. E o que acontece isso? Ele estava montando um telescópio refletor, né, com espelhos, e o nominal era um valor que o fabricante deu, e quando ele foi medir, deu uma diferença de 10 centímetros. Então, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar como é que você acha o ponto focal do espelho. Vou estar falando de três tipos de telescópio, só que nós vamos focar nos refletores, né, de newtonianos, né? Foi Newton que desenvolveu essa, esse método de construção. E eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, porque assim que eu estiver colocando meus vídeos, né, se inscreve, clica no sininho, e assim que eu for postando, não só coisas de telescópio, eu tenho outras curiosidades, como parar o soluço tomando água ao contrário, funciona, muita gente se beneficiou, tenho muito elogio e tal, e outras coisinhas mais. Tudo que eu vou descobrindo, eu vou pondo aqui no canal, tá? No caso aqui, a gente vai falar de telescópio newtoniano, tá ok? Vamos falar os tipos de telescópio, então? Vamos lá. O refrator, né? O refrator é um telescópio, ele tem esse tubo, é uma luneta, né? Tipo luneta, ele, ele tem uma particularidade que ele funciona com uma lente, né? Então, como que é que se procede isso? A luz entra pelo telescópio, você tem uma lente objetiva, né? Essa lente objetiva ela vai refratar a luz, tá vendo? Refrator, ele vai refratar a luz. Ela tem uma tecnologia de confecção que ela faz um ponto focal, uma distância focal, tá vendo? E aí ela bate bem aqui onde você tem uma lente ocular. E por intermédio de um focalizador, que é essas coisinhas com umas rodinhas aqui, você mexe a ocular para frente e para trás e você tem o foco da imagem. Tá ok? Então é assim que funciona um refrator. Eles são caros, os que ampliam muito, eles são caros, tá? Essa lente é cara, é, não é esse que eu vou estar falando aqui no caso, tá ok? Bom, eu vou estar falando desse refletor, refletor newtoniano, porque foi Newton que desenvolveu esse método de construção de telescópio. Isso aqui, olha, esse aqui é um baita telescópio, né? Você tem um focalizador, um buscador aqui, tá vendo isso aqui? Eu não falei no outro, deixa eu voltar aqui, ó. O outro também tem isso aqui, ó, um buscador. É por aqui que você vai olhar para o céu para achar a estrela. Eu fiz o meu de laser, eu só uso à noite, né? Como ele é grandão, o meu eu pego, entro atrás do telescópio e miro para onde eu quero ir, coloco uma ocular lá panorâmica, eu vejo, acho o ponto, ponho no centro e aí eu vou diminuindo as oculares, diminuindo lá, né, as oculares, e aí eu vou vendo com detalhe. Eu vou estar explicando isso lá na frente, tá ok? Então voltando aqui, você tem aí o buscador, você tem uma aranha que segura aqui um espelho, né? Como eu falei, ele reflete, né? Ele trabalha com espelhos, né? Você tem o focalizador aqui, as rodinhas para você ajustar, ocular, tal. E aqui você tem um suporte azimutal. O que é isso? Você tem uma referência no planeta que você aponta a ele tem um GPS e ele é motorizado esse aqui, tá? Isso aqui é tudo motor. Ele tem um GPS aqui, então você crava no astro que você está observando, né? No planeta, estrela, né? Nebulosa, o que você estiver olhando, e aí como a Terra está rodando, ele vai acompanhar esse movimento. Então o astro na sua ocular, ele vai estar parado, né? O pessoal usa muito isso aqui para fazer astrofotografia, fica maravilhoso.
eles vão seguindo o planeta, no caso aí, né? Ou estrela, ou nebulosa, vão seguindo no céu e vão tirando fotos. E aí quando você tem um montão de fotos, você manda para um software na internet. Um dia eu vou estar falando disso, até hoje eu não fiz, tá? Mas eu sei como é que é. Ele faz o empilhamento da imagem. E aí você tem uma imagem muito boa, não próxima do Hubble, mas você tem uma imagem muito boa aqui da Terra. Com um telescópio desse aqui, você consegue ver muitos detalhes, no caso de uma fotografia. Agora, no olho você consegue ver bastante coisa, né? O problema é justamente o CCD da máquina fotográfica, da exposição, uma série de coisas que você precisa saber mexer para poder fotografar, tá? Então vamos lá, como é que funciona isso aqui, né? A gente tem aqui, ó, o espelho primário, fica aqui no fundo do telescópio. Você tem o espelho secundário que fica preso nesse dispositivo de ajuste aqui, ó. Que acontece? A luz entra, né? A imagem vai entrar, vai bater no primário, vai subir para um secundário, vai fazer uma curva de 90 graus para entrar no seu olho. Tá vendo? Esse mecanismo aqui faz o ajuste disso aqui. Ele fica aqui, ó, tá vendo? Né? Aí você mexe para lá e para cá para poder centralizar o ponto focal. É isso aqui, ó, chama distância focal, esse percurso da luz aqui dentro, que sobe, bate no secundário e vai para o olho, tá? Isso é muito importante você saber. E é esse aqui que eu vou estar ensinando a construir aqui, tá ok? Então, ó, você tem o focalizadorzinho, vai para frente e para trás, você tem a lente ocular, né? Isso aqui o princípio de telescópio. Você tem o focalizador e a lente ocular, você tem que ter. Agora, você varia o método aqui por intermédio. Você tem o refrator, que é com lente, você tem esse aqui com os espelhos, e você tem esse aqui, ó, catadióptrico, né? O nome já é difícil de falar, mas eles são caros, o poder de observação deles são muito grandes, né? Eles são pequenos de custo, mas a distância focal que existe é muito grande, então permite, a luz entra, navega aqui dentro, né? Então você consegue ver muita coisa. É uma tecnologia que utiliza lente e espelhos, ele mescla, né, as duas, uma evolução, né, das lentes e depois dos espelhos. Então essa daqui combina as duas tecnologias. Então como é que funciona, né? Você tem uma lente corretiva onde a luz entra, né? Tá vendo esse verdinho aqui? Nada mais é que é o mecanismo do secundário, tá? Então a luz entra, né? Tem esse mecanismo aqui, mas não tem problema. A luz entra, bate num espelho primário, ele é côncavo, tá, com um furo no meio, tá? Ele vai refletir para o secundário aqui em cima, onde a gente vai fazer os ajustes que eu vou estar mostrando, né? Opa. Depois você tem o espelho secundário aqui, né, que eu falei. Ele vai refletir de novo pro primário, né? Ele entrou, bateu no primário, subiu pro secundário, desceu de novo pro primário, só que o primário, ele tem um furo no meio. Então a luz vai passar por dentro e vai chegar até o ocular, né? O que acontece? Esse percurso da luz é a distância focal do telescópio. Como ele faz esse zigue-zague dentro do telescópio, ele tem uma distância focal muito grande. E como geralmente eles são largos, né? Então, assim, é muito... Eu vi já vídeo, eu nunca olhei, né? Mas eu já vi vídeo do pessoal mostrando as imagens. É sensacional. O poder de observação desse telescópio é maravilhoso. No caso desse aqui, ó, e são caros, viu, gente? Muito caro. Por isso que eu sei que vende os kits. Se você tiver curiosidade, o princípio que você vai estar vendo aqui é o princípio que você vai estar utilizando para montar esse aqui, tá? Só precisa saber isso aqui, mas o princípio do telescópio é o mesmo, tá? No caso aqui, ó, esse aqui também tá com o GPS embutido, tem motor. Você consegue cravar, fazer empilhamento. Se você colocar uma máquina fotográfica aqui, o celular, ele vai seguir o astro no céu, aquela coisa que eu comentei anteriormente, ok? Então vamos lá para frente. Telescópio refletores, que é esse que eu vou estar falando, né? A gente vai estar falando da distância focal,
como descobrir e a colimação. A distância focal é fundamental para você construir o seu telescópio. Por quê? Eu sempre falo nos meus vídeos, você começa a construção pelo tamanho do espelho que você vai comprar, entendeu? E a distância focal. Qual é o problema? Às vezes a distância focal está fora da especificação que o fabricante mencionou. Dá uma variação, né? Pequena, às vezes que nem eu peguei já com 10 centímetros. É muito grande. Você não consegue o foco. Aí você tem que fazer umas adaptações para poder aproximar o primário, distanciar um pouco o focalizador, a ocular. Bom, existem várias formas de você fazer a correção. Só que se você ver este vídeo e depois ver meus outros 3 vídeos, você vai montar seu telescópio e não vai ter erro, tá bom? E a colimação nada mais é que alinhamento dos espelhos. Embora você vai estar dentro do foco, o espelho precisa estar alinhadinho, porque senão você distorce a imagem. É simples, não é complicado, gente. Dá para fazer, dá para ver muita coisa. É muito legal, é muito gratificante olhar para o céu, gente. Tá ok? Vamos lá. Então, o refletor newtoniano. Você vai montar seu telescópio. Ah, Paulo César, gostei do seu vídeo. Vou montar meu telescópio. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu aconselho você comprar o espelho primário. Ele é um kit, vem com o secundário junto, tá bom? Compra o kit, cara. Montar, fazer o espelho é muito complicado. Tem muitas horas de polimento, né, no espelho, no vidro, né, para fazer ele ficar côncavo. Eu vou estar mostrando aqui. É muito complicado. Então, eu recomendo, primeira coisa, compra o espelho primário, vê quanto você tem de dinheiro. Ah, eu quero, sei lá, um de 150, 130, 115, 200 milímetros, 250. Quanto maior, né, esse tamanho do espelho, mais caro fica, tá bom? Então, sei lá, você pode usar. O importante, eu acho, pelo que eu já vi, é o seguinte: é a distância focal do espelho, tá? Né? A distância focal é muito importante. Então, você tem que fazer uma escolha que dá no seu bolso, tudo bem? Aí, sei lá, eu comecei já no 200, mas infelizmente na época a distância focal era pequena. Hoje os espelhos estão com uma distância focal maior, tá? Eu vou estar mostrando aqui, tá? Então vamos falar um pouquinho do espelho, né? Ele é redondo. Aqui o diâmetro você mede lá nos milímetros. No caso do meu é 200 milímetros, tá bom? Ele é um espelho côncavo, ou seja, ele é parabólico, né? E isso quer dizer que ele tem uma depressão na superfície. Eu vou estar mostrando. O kit geralmente vem com o espelho secundário, né? E vem o espelho secundário e ele é oval, tá? E só para falar um pouquinho mais do espelho primário, ele tem uma depressão aqui, tá vendo? Essa depressão demora muito e ela tem que ser bem precisa. Por quê? Porque ela vai dar o foco, o ponto de foco, né? Quanto maior a depressão, menor é o ponto de foco. Eu já falei para você que os maiores pontos de foco são melhores, né? Então, que nem aqui no caso, ó, a gente tem um espelho que ele está bem com uma depressão bem grande, então o ponto focal é menor, certo? Aqui, ó, você tem um espelho com uma depressão menor e o ponto focal é maior. É o inverso, né? Então, quanto menor aqui, mais longo é a distância de foco. Quanto maior aqui, você diminui aqui, certo? Aqui, quanto menos, mais. Quanto mais, menos. Deu para entender? Então, assim, vai comprar um espelho de 150, 180 milímetros, que é essa distância aqui que eles falam, tá? Não é o raio, ai, fugiu. É o diâmetro do espelho, tá? É aqui, ó. Então tem 150, 200, 250. O de 200 ainda já é um pouquinho difícil para você achar o tubo, né? O tubo de PVC. Mas, bem, você acha todo o material na internet.
né? Os tubos são vendidos por metro e tal. Então eu aconselho você, para não apanhar muito, até o cano de 150, né? Desculpa, o espelho de 150, 180, são bons espelhos. Se preocupa com isso aqui, ó. Quanto maior a distância focal, entendeu? Maior é a sua, conjugada com ocular, maior vai ser a sua ampliação, tá bom? Vamos lá para o próximo. Como descobrir a distância focal do primário do seu telescópio, né? Então vamos lá, você comprou o espelho, chegou em casa, você fala, pô, vamos ver lá, é de 1400 a distância focal. Deve ser um baita telescópio, né? Bom, como é que você faz para conferir? Isso é fundamental. Esse vídeo que eu estou fazendo é justamente para você fazer essa medida, tá bom? É que daqui que você vai construir o seu telescópio direitinho, não vai errar nas furações, vai fazer os alinhamentos corretos, mas você depende disso aqui, tá bom? Então, você escolheu o espelho, ele chegou em casa, você precisa conferir para começar a fazer as furações. Não vai começar a furar antes disso não, tá? Porque pode ter defeito de fabricação, pode ser má fé do cara que vendeu o espelho, pode ser um monte de coisa, ou até mesmo uma pequena variação, mas que nem eu comentei, eu peguei com 10 centímetros. Então vamos lá, como é que você descobre o ponto focal do telescópio? Né? Primeiro você deve descobrir o ponto de reflexo do espelho. O que é o ponto de reflexo, pessoal? Para achar o ponto focal, tá? O ponto de reflexo nada mais é que você pegar uma fonte luminosa, certo? Pegar o seu espelho e refletir ele numa parede ou numa placa branca. Fundamental é isso. E você tem que colocar aqui, ó, ele bem rente à parede que você vai estar refletindo, tá bom? Isso aqui é o ponto de reflexão. Então você vai pegar o espelho na mão. Eu vou mostrar, eu tenho um vídeo também que eu fiz para mostrar para você. Você vê, é simples, não fica com medo não, que não vai ter problema. Você vai pegar o espelho na sua mão. Você vai pôr no caso eu tenho um abajurzinho de LED, eu coloquei ele na minha janela, prendi, né, que ele tem aquela, tipo um pregador assim, né? Prendi ele, pus a luz, apontei para fora, para frente, né? E aí com o espelho eu peguei a imagem e refleti na parede, certo? E aí ele fez o reflexo. Então eu chamo isso aqui de ponto de reflexão. Eu sou entusiasta, tá, gente? Eu não sou físico, químico, minha formação é eletrônica. Então, pelo que eu observei, pelo que eu já vi, pelo que eu já fiz, pelo que eu já testei, eu estou colocando esse vídeo para você não errar, tá bom? Vamos lá. Então, o que acontece? Você precisa, por intermédio aqui de distanciar e aproximar o espelho primário, que você vai estar refletindo lá na parede, você tem que deixar a imagem bem nítida, tá? A imagem tem que ficar super nítida. Quando ficou nítida, o que você vai fazer? Você vai pegar 1 metro, você vai ver como é que eu fiz, muito fácil. Você vai pegar 1 metro e vai medir essa distância, tá bom? A distância do reflexo a partir do espelho. Então, da borda do espelho aqui, ó, até a parede, né? Essa medida aqui que é importante, certo? Para a gente achar o ponto focal. Isso aqui é o ponto de reflexão da luz. Ele não amplia, tá? A imagem vai ficar igual, né? E por intermédio daqui que a gente vai fazer o cálculo do distanciamento focal, que é justamente aqui no meio, tá bom? O que é, né, a distância focal do primário? É o ponto de foco, né? É o ponto de foco aqui, aliás, é o ponto de reflexo, desculpa, é o ponto de reflexo dividido por 2. Tem gente que chama de ponto focal ou distância focal, tanto faz, né? É dividido por 2, é bem aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um princípio físico, não sei explicar, tá? Mas a lente faz isso, ela inverte, né, a imagem, né? Então, aqui como a gente viu na apresentação anterior, tem 1.600 milímetros, 1,60 m, tá, pessoal? Para quem mexe com metro, ó, mas é 1.600 milímetros. O que é o
o ponto focal? Divide por 2. É o ponto de reflexo dividido por 2. Então, o ponto focal é igual ao ponto de reflexo dividido por 2. No meu caso aqui, o que é? 800. Isso aqui você não mede, você calcula, tá? É só dividir. É batata. Gente, isso aqui é fundamental para você fazer o seu telescópio. Seja ele de 200 milímetros aqui, né, de diâmetro, de 150, 113, de 60. O que você for pôr aqui, ó, você tem que fazer isso e verificar. Porque você acertando essa medida, você vai conseguir fazer toda a furação, você vai conseguir fazer tudo direitinho no cano do telescópio e vai ficar bacana. Você não vai precisar ficar fazendo furo. Se você ver meu vídeo, eu fiz alguns furos, eu errei. Como foi o primeiro e único que eu fiz, né? Eu fui aprimorando lá, fui ajustando e descobri tudo e resolvi fazer o vídeo para o pessoal não apanhar mais, tá bom? Então eu vou pôr o vídeo, tá ok? E vocês vão ver como é que eu fiz para achar o ponto focal do meu espelho. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês como conferir o ponto focal do espelho primário. É muito importante quando você compra o espelho fazer essa checagem, porque eu já vi da diferença de 10 centímetros em alguns espelhos, tá? De amigos, tal. O pessoal foi fazendo pelo valor nominal que o fabricante fornece e estava dando uma diferença de 10, eles não conseguiam focar, tá? Então teve que refazer os furos no telescópio. Então, para evitar isso, o que a gente vai fazer? Como eu mostrei no desenho anterior, aí no PowerPoint que eu fiz, você precisa de um ponto luminoso. O que eu fiz? Eu peguei esse meu abajurzinho de LED aqui, tá vendo? Eu deixei bem rente com a parede, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma trena, eu vou engatar aqui, ó, eu grudei no vitrô aqui, tá vendo? E eu vou pegar e vou, com o espelho, eu vou fazer todo aquele processo. Eu vou medir aqui na parede, aliás, vou focar o ponto luminoso lá na parede por intermédio do espelho, né? E quando chegar o foco, que tiver bem focadinho, eu vou medir aqui na trena, tá ok? Aí eu sei o valor, a distância de reflexão do espelho. Aí você divide isso por 2, você tem o ponto focal, tá ok? Então eu vou fazer aqui para vocês verem como é que eu fiz. Bom pessoal, eu coloquei lá liguei, né, o abajurzinho, né, a minha fonte de luz. Agora eu vou fazer com a trena e vou pegar o espelho e vou medir. Então, ó, 1,70 m, 1,72 m. Tá bem focado. 1,72 m, pessoal. A distância. Estou medindo dali da parede, né, até a borda do espelho. Então, a imagem ficou focada na parede. E eu sei que tem 1,72 m. Eu vou ter que fazer um desconto agora ali do parapeito, né, até a parede, quer ver? Eu vou ter que fazer um desconto de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar essa luz aqui também. Não precisa mais, né? Então, peraí, aqui, né? Desculpa, aqui que eu tenho que fazer da parede, da onde tá ali, aqui, ó. É 12. É 12. Então, eu vou fazer o desconto de 12. O que vai dar é 1,60 m, 1.600 milímetros. Bom, pessoal, consegui, né, a medida de reflexão do espelho. Ele fica igualzinho, né, a fonte de emissão, ele não aumenta nesse caso. E aí você pega essa medida e divide por 2, que é o ponto focal. No meu caso, 1.600 de reflexão deu 800 de ponto focal.
Então, com essa medida, 800 milímetros, com essa medida, a gente vai fazer os furos agora no cano, as medições e os furos. E aí vai dar tudo certinho, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, gostaram de como eu improvisei para achar a distância focal? É fácil de fazer, é primordial que você faça essa checagem, né? Teve um rapaz que não conseguia foco, era porque o fabricante falou que tinha uma medida e quando a gente conferiu tinha 10 centímetros de diferença. Então a gente teve que fazer uma gambiarra, aproximando lá o mecanismo do primário. Eu vou estar explicando como é que a gente fez e aí conseguiu resolver. Mas para você evitar perder tempo, fazer furação a mais, a menos, meu, comprou o espelho, legal. Primeira coisa, chegou em casa, você vai pegar e fazer a checagem do ponto focal. Tá dentro do ponto focal, tirou a medida do ponto, às vezes dá uma diferença pequena, não se preocupa não. Agora, 10 centímetros é muita coisa, tá bom? Então, você tendo essa medida, você vai conseguir fazer a furação de acordo com o que eu vou estar mostrando agora nesses próxima apresentação aqui, tá bom? Agora eu vou falar de razão focal, né? O que é a razão focal? É uma nomenclatura que o pessoal coloca para dizer o tipo de espelho que você está usando. Então, o que é a razão focal? É a distância focal dividida pelo diâmetro, né? Então, é uma razão proporcional a isso aí. Então, o que acontece? Ó, que nem no meu caso, distância focal de 800 e o tamanho do espelho, o diâmetro é de 200 milímetros. Então, se eu dividir isso por isso, eu tenho uma razão focal de 4. Né? Alguns fabricantes não fornecem é, esse, essa distância focal. Ele fala 200 milímetros f4, RF4 ou F4. Você já sabe que é isso, é, que é isso multiplicado por isso. Aí você tem a distância focal, tá bom? Num caso de um espelho de 1.400 milímetros de distância focal, dividido por o diâmetro de 200, você tem uma razão de 7. Isso aqui deve ser maravilhoso, gente. Deve ter uma ampliação magnífica, conjugada com as oculares que eu vou estar falando lá na frente. Tá? E na época que eu comprei o meu, só fabricavam 800, não fabricavam de 1.200, ou era muito caro, não tinha dinheiro. Eu sei que no fim eu fiz a opção pelo 800. Então a ampliação do meu aqui, essa referência aqui, ó, ela não é muito alta, ela é baixa, tá? Então pretendo migrar no futuro para um de 1.400. Vou ter que mexer no tubo, né? E no espelho. Troco o espelho e vou ter que aumentar o tubo. O resto vai manter o mesmo. E eu vou ter uma ampliação, uma, uma referência focal maior. Isso conjugado com a ocular, vou ter uma ampliação maravilhosa, tá bom? Então vamos lá. Só lembrando, né? O que é a distância focal, que a gente viu até agora, que é muito importante. Essa é a distância que a luz percorre dentro do tubo aqui, ó, do primário até seu olho, correto? No meu caso, f800 milímetros, a luz entra aqui, vem aqui, tem 800 milímetros esse percurso azul aqui. A luz faz o desvio de 90, lembrando, né, que ela tem que fazer esse desvio para poder entrar no olho. E esse espelho secundário, ele está posicionado aqui, ó, a 45 graus. Aqui você tem a aranha, né? No fundo você tem o espelho primário, é isso. Então a partir do primário, passando pelo secundário e indo para o seu olho. É essa a distância focal, 800 milímetros. O que eu tenho que fazer agora para começar a furação? Eu vou pegar o mecanismo de suporte aqui do espelho primário e vou tentar achar, você tem que achar um ponto que eu chamo de ponto zero no tubo. O que é isso? É justamente aonde está a borda do espelho primário dentro do tubo. Só que você tem que marcar isso do lado de fora. Você tem que fazer um risco aqui assim, ó, para começar a fazer as medidas, tá bom? Você fez isso, ó, aqui no caso eu coloquei o ponto de ancoragem, né, que é aqueles parafusos que impedem com que o mecanismo avance para dentro. No caso que eu comentei há pouco, que deu problema lá, uma divergência de 10 centímetros, quando ele foi medir, né, em referência ao que o fabricante forneceu, quando ele viu tinha 10 centímetros de diferença, ele não conseguia foco. O que a gente fez? A gente tirou os parafusos aqui de ancoragem e fez o espelho subir
a gente foi subindo, subindo, subindo aqui, até dar o foco aqui, tirou esses 10 centímetros. Aliás, daqui você já tira 10, né? Não tem problema nenhum. A gente tirou os 10 centímetros, foi subindo, tirou os 10 centímetros, fixou de novo, pronto. Deu foco, ficou maravilhoso o telescópio. Tá bom? Então o que acontece? Para a gente começar a fazer a furação, a gente tem que achar esse ponto zero. Achou esse ponto zero, a gente vai ter que descobrir essa medida B da distância focal, né? Aqui voltando aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui eu chamo de medida B e essa aqui é a medida A, tá bom? Então a gente tem que descobrir o B para pôr o focalizador, né? Mas para achar o B, eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar o A. Descobrir essa medida A. O que é a medida A? A medida A é o raio do tubo, certo? A parede do tubo, do PVC e o tamanho do meu focalizador. Só que aqui, ó, o focalizador tem uma particularidade, pessoal. Ele não está instalado, você vai ter que fazer essa medida na mão. O que você vai fazer? Ele tem um curso aqui, né? O que você faz? Você vai medir o deslocamento. No caso do meu telescópio, ele tinha um deslocamento de 6 milímetros, 6 centímetros, né? 60 milímetros. Vou falar em milímetros, vai. 60 milímetros. O que eu fiz? Eu dividi por 2. E aí eu coloquei aqui nessa medida de 30 milímetros, que é a metade de 60 milímetros, tá bom? E aí fiz a medida. A medida deu 150 milímetros, tá bom? Aí o que eu fiz? Para achar a medida A, é só somar, né? O tubo, lembrando que o tubo é um tubo de 250 milímetros de diâmetro, tá? Medida daqui aqui é 250, você dividido por 2 você tem um raio. Então é o raio mais a espessura mais a medida do focalizador que você está fazendo na mão, tá? Lembre-se bem. Ah, como é que eu meço? Você vai pegar aonde ele vai ficar encostando no tubo na parte de cima, tá bom? Para aonde a ocular vai ficar encaixada. Essa medida aqui, no meu caso, deu 150 milímetros. Então, você fazendo essa soma, você tem a medida A, que é igual a 278 milímetros. Beleza? Chegamos na medida A, agora vamos fazer a medida B. O que é a medida B? É a resultante aqui, né? Então, eu tenho a medida A menos a minha distância focal, eu tenho 522 milímetros, né, de percurso aqui, que é a minha medida B do ponto da distância focal, né? No caso, vamos supor, se eu tivesse um espelho de 200 com distância focal de 1400, então eu ia manter a mesma coisa, não muda nada no caso ali do meu telescópio, né? Eu teria os 278 milímetros menos 1400. Então, o que ia acontecer? Esse furo, onde ia colocar aqui, onde eu vou colocar o focalizador, eu teria que estar mais para frente, né? 1122 milímetros, beleza? Daqui do ponto zero aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer uma marquinha, né? No caso aqui do outro, você vai fazer uma marquinha aqui, ó. No caso do meu, né? Eu fiz uma marquinha aqui, ó. 522. Fui lá, fiz uma marca aqui, tá? Aí que acontece? Nos meus tutoriais, gente, eu ensino a fazer a aranha, tá bom? Então, vou lá, se inscreve no canal, vai recebendo, dá uma olhada nos meus 3 vídeos que eu fui fazendo. Com esse aqui você não vai ter dúvida nenhuma. Então, lá eu explico como é que construir a aranha. Para você fazer uma medida C, que é justamente como é que eu vou focalizar, como é que eu vou instalar, né, a aranha dentro do tubo, porque o espelho secundário ele tem que ficar bem embaixo do focalizador para fazer justamente a curva de 90 graus da luz, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a medida do centro do secundário para o primeiro furinho lá dessas hastes aqui de metal. Essa medida aqui eu chamo de medida C. Aí você vai pegar essa medida C, certo? E vai lá no tubo novamente, vai pegar o ponto lá que você marcou, né? E você vai colocar a medida C aqui.
Colocando a medida C, você tem que fazer uma marcação no tubo, né? Que nem eu, para fazer redondinho assim, a marcação com lápis, eu peguei uma sobra, como tinha sobrado, né, eu comprei 1 metro de tubo, no fim não precisou de tudo, eu cortei uma parte do tubo aqui, ele abre, né? Eu encaixei e fiz um gabarito. Então eu peguei a medida aqui, ó, encaixei o tubo lá, ó, e fiz o risco, né? Você pode usar uma trena também. Para ficar mais preciso, eu achei essa técnica de cortar o que sobrou do tubo aqui bem legal. Então eu fiz a marcação, certo? Essa marcação é onde a gente vai fazer os furos das hastes, né? Do mecanismo que segura o secundário. Eu estou mostrando agora aqui. Bom, fez a marcação, pode pegar a serra-copo e fazer o furo, tá? Você vai medir lá o diâmetro do seu focalizador, vai pegar uma serra-copo correspondente e vai fazer o furo aqui, tá bom? Com a serra-copo. Aí, feito isso, você já tem aqui não apareceu, mas você já tem aqui essa marcação, você vai pegar o seu mecanismo aqui da sua aranha, né? A sua aranha, e vai encaixar, vai apoiar, na verdade, né? Em cima do tubo, que nem eu estou colocando aqui, ó. Você só vai encostar. Aí você vai pegar e vai marcar em cima, na borda lá, né? O P, o Q e o R, esses pontos, né? 3 pontos, um aqui, outro lá. Você marcando isso, você vai poder fazer uma projeção para poder fazer a furação no tubo, tá? Evite, tem que tomar cuidado aqui, ó, pessoal. Não põe muito na frente aqui, não. Põe separado. No caso aqui do desenho, ó, ele estaria aqui, ou aqui, ou aqui. Então você posiciona a aranha de um jeito de deixar aqui livre, tá bom? Livre dos estirantes aqui. Então vamos lá. Bom, você vai pegar agora um esquadro, vai apoiar nas marcações que você fez aqui na borda, né, que nem na apresentação passada, e vai descer uma reta, ó. Aí você fez aqui, ó, as 3 marquinhas, né, e já pode furar. Fura aqui, aqui e aqui. Beleza? Feito o furo, eu peço para você, já instala o focalizador. Porque aqui você vai ficar vendo se está no meio ou não o espelho secundário, tá bom? Bom, aí você está aqui, eu estou instalando a aranha, tá vendo? Estou colocando o espelho secundário bem embaixo para poder fazer aquela curva de 90. A luz vem e sobe aqui, tá? O focalizador está aqui, o espelho está aqui, a aranha está aqui, ó, está instalado nos furinhos que você fez. Beleza, não tem muito erro não. Depois eu vou estar ensinando a ajustar a simetria dos espelhos aí. Beleza? Bom, feito isso, você já construiu o seu telescópio. Agora só precisa fazer o seguinte, precisa alinhar os tubos. Só para você ter uma noção, vamos supor que você comprou um telescópio, chegou em casa, você está tentando ver algum astro e fica um borrão assim, inclusive com a sombra da aranha. O que é isso? Ele está fora do ponto focal, pessoal. Então você vai ter que olhar lá, checar lá o espelho primário, ponto focal, tudo, posicionar no tubo para poder ter foco. Então, se tiver foco e os espelhos estiverem alinhados, você vai ter essa imagem aqui. Eu geralmente que nem uso a lua, poste de iluminação, né? Aquela lâmpada vermelha que fica em cima dos prédios, que chama luz piloto, né? Eu uso para fazer os meus ajustes, né? Então no caso aqui, você vendo isso, você já sabe que está fora do ponto focal. Não dá foco, né? Você mexe para cima e para baixo, fica esse borrão aqui, não tem jeito, você vai ter que checar a distância focal. Então vamos falar agora de colimação, que a colimação nada mais é que alinhar os espelhos, né? Então, você tem que ter, eles precisam estar proporcionalmente alinhados para poder ter o ângulo de 90 e ter uma imagem
nítida, né, na sua, no seu, na sua ocular. No caso aqui, ó, um exemplo, ele está focado, tá vendo? Mas ele está com um borrão aqui, ó. Ele está mostrando o seguinte, que o espelho está desalinhado para cima, para o lado direito. Então, que nem a seta azul, eu preciso corrigir isso, eu preciso trazer essa imagem para o centro aqui, né, e para baixo, né, tá para cima, para a direita, eu tenho que trazer para a esquerda aqui, centralizar e pôr para baixo, para poder ter essa imagem nítida. Para fazer isso, gente, eu aconselho muito você comprar um colimador a laser. Eu já fiz com barbante, meu, é difícil com barbante, dá muito trabalho. Aí eu fiz opção pelo laser, que é muito mais fácil. Tá? Eu vou estar falando o que vem num colimador laser. Você tem um compartimento de bateria aqui em cima, né? A bateria 2032, aquela moedinha. Aqui você tem um seletor de nível luminoso do laser, né? 0 é desligado. Eu sempre deixo no 7, tem 1, 2, 3, vai até 7, eu deixo sempre no 7, no máximo. Você tem uma mira, isso aqui é importante na hora de fazer o alinhamento do espelho primário em relação ao secundário, tá bom? Você tem uma junção para focalizadores, porque existem dois diâmetros de oculares, tá bom? E de focalizador correspondentes, né? Então aqui isso aqui se separa. E aqui você tem uma trava, que isso aqui você trava. Eu vou estar falando dessas medidas agora, né? Então tá aqui, ó, para você ver. O meu é desse aqui, ó, de 2 polegadas. Eu inventei onda de querer já fazer uma coisa boa, acabei comprando, só que as oculares custam uma fortuna. Até hoje eu não vi ainda com uma ocular de 2 polegadas. Então, o que eu faço? Inclusive eu uso esse mecanismo aqui, ó. Eu encaixo aqui para encaixar as minhas oculares, porque o meu não veio, né? Tem uns que vêm já, né? Quando você compra o focalizador tem essa adaptação. O meu não veio, eu estou usando esse aqui, ó, tá? Então de 2 eu baixo para 1,25 polegadas, que é a medida das oculares padrão do colimador, tá vendo? É só encaixar aqui, travou, e começa a fazer o alinhamento. Então vamos lá, né? Vamos começar a fazer o alinhamento? Vamos. Então, nossa imagem está assim, eu preciso trazer ela para o centro, como falei, para baixo, né? Então tá desfocado, né? Os espelhos estão desalinhados aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso fazer os ajustes pelos parafusos, tanto daqui como daqui, de baixo, fazer esse ângulo de 90 graus da luz aqui e deixar eles simetricamente alinhados, né? Eles vão estar bem alinhadinhos. Então, como é que eu vou estar fazendo isso aí? Eu tenho um jeito fácil, muito fácil de fazer. Eu vou estar mostrando agora aqui como é que eu faço para você ter uma noção. De vez ficar procurando a luz no ponto do espelho à noite. Você vai ver, na hora que você for colimar, você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Então, eu vou mostrar do meu jeito, que é muito mais rápido. O que eu faço? Eu tiro o conjunto do espelho primário, tiro o espelho, né? Eu deixo na madeira assim, ó, o conjunto na madeira. Lembre-se, né? Aqui você vai estar olhando, ó, ele está meio oval, mas é porque eu uso uma grande angular e eu peguei essa foto do filme que eu fiz, de um dos vídeos dos tutoriais que eu fiz, tá bom? Então, esse furo é fundamental, é o centro dessa tábua, ela é bem redondinha e aqui, ó, é a marcação de posicionamento do mecanismo em relação ao tubo, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o laser entrar aqui, gente. Tá bom? Eu vou encaixar de novo, né? Aqui tá com o espelho, mas não é. Nessa etapa eu tirei o espelho, só tá com a madeira. Eu vou colocar nas marcações correspondentes e vou enfiar dentro do tubo, correto? Então tá assim, ó, ficou só a madeira, tá sem o espelho. Aqui, ó, tá o conjunto aqui. Eu vou colocar o laser e vou ligar o laser. Por intermédio desses parafusos aqui, ó, o do meio é para segurar esse suporte, tá bom, pessoal? Olha lá nos meus tutoriais, lá nos meus outros vídeos, que eu ensino como é que eu fiz. Então, esse aqui vai estar segurando o suporte do espelho e esses vão fazer o alinhamento, esses três aqui, ó. Então,
eu fiz uma animaçãozinha aqui. Conforme você vai mexendo nos parafusos, você vai deslocando, né, o feixe de laser dentro da tábua. E qual que é o objetivo, né? Mexeu mais nesse parafuso aqui, ó, ele subiu. Você tem que fazer com que o laser entre naquele buraquinho, né, no centro da tábua, que é aqui, ó. É isso que você está vendo lá, né? Aqui é uma visão lateral, aqui é uma visão de cima. Você tem que posicionar o laser dentro do buraco, né? Feito isso, lembre-se, você tem que colocar de novo o espelho na marcação. Então, feito isso, eu tiro de novo o mecanismo, instalo o espelho, coloco o espelho de volta, tá bom? E vou lá e agora sim, coloco lá no tubo de novo, tá vendo? Aqui já tá com o espelho, tô colocando e vou fixar ele. Quando você olhar de cima, o colimador você não tirou, tá? Quando você olhar de cima, você vai ver isso. Você vai ver o laser batendo aqui no secundário e descendo para o primário. E aqui você vai ver o reflexo do secundário com o laserzinho que está batendo lá, tá bom? É muito fácil. Aqui você deixou no centro da circunferência do primário, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Se você ficar tentando aqui no escuro, você consegue também, mas dá muito trabalho. Assim é muito mais rápido. Pá, pá, tirou, fez, colocou de novo, tá no centro. Confere, dê uma conferida. Se quiser dar uma mexidinha, pode dar sem problema, tá bom? E aí nós vamos agora fazer o alinhamento do primário em relação ao secundário. A gente alinhou o secundário em relação ao primário. Agora o primário em relação ao secundário, tá? Então, como você vai usar essa mira? Lembra que eu falei? Então, o feixe de laser, você vai ter que trazer ele, tá vendo? Aqui tá fora, você vai ter que trazer para dentro para ficar assim, ó. Dentro do colimador. Então, como que a gente vai fazer isso aí, pessoal? Colocou aqui o laser, né? A gente colocou o laser, a gente começa a mexer aqui, ó. Porque, ó, inclusive, às vezes, o ponto do laser pode estar dando aqui, ó. Tá bom? Você acertou primeiro esse aqui, em relação a esse, tá perfeito. Agora você começa a mexer nesse, você vai começar a trazer esse ponto para dentro desse aqui, ó, do azul, ó, por intermédio desses 3 parafusos. Vai ficar assim, ó. Aqui tá vendo um vermelhãozinho aqui, dá para você perceber? É que o laser entrou lá dentro, tá bom? Você vai, por isso que eu uso sempre à noite, tá, pessoal, para fazer a colimação, porque eu consigo ver essa luz dentro, o ponto dentro do tubo. Aí eu vou mexer nos parafusos para levantar, até chegar aqui, tá? É na base, tá, pessoal, que a gente está mexendo agora. Feito isso, o que aconteceu? Você deixou os espelhos estão alinhados, perfeito. É isso, você conseguiu colimar o seu telescópio. Então, agora você vai apontar lá para o seu objeto, vai mexer aqui nessas rodinhas da cremalheira aqui, né, que mexe a ocular para cima e para baixo. Você vai ter a sua imagem observada, ampliada, bonita, né, e bem legal de observar aí o céu. Eu vou estar falando agora um pouco das oculares, né? O que são as oculares, né? São lentes, né, com um diâmetro focal de 25, 30, 10. Então, uma distância focal de 25 milímetros vem marcado aqui nas oculares. 20 milímetros, 30 milímetros, 5 milímetros, 2 milímetros. É a distância focal, tá, pessoal? Da lente. Lembra que eu falei dos espelhos? O princípio é o mesmo. Quanto maior a distância focal, mais você tem uma visão panorâmica, mais aberta do céu você vai tendo. Que nem essa de 25, ela é bem aberta, né? Se você colocar uma de 10, ela já é mais fechadinha. Você vai ter uma ampliação maior. Se você colocar uma de 4, ela é mais fechada ainda, com uma ampliação maior ainda. Se eu não me engano, tem até de 3 e 2 milímetros, né? Só que tem um colateral. Quanto
menor aqui a distância focal, você perde muita luz. Você amplia muito, mas perde muita luz também. Então o astro precisa ter uma fonte de luz bem forte para você estar olhando. Aqui falando do princípio, né, do ponto focal, lembra que eu falei da lente? Aqui é a lente, né, não é espelho, tá, pessoal? Então, quanto maior a distância focal, né, você tem uma visão mais panorâmica. No caso da ocular de 4 milímetros, ela é mais fechada a distância focal. Então você tem um maior detalhe, uma ampliação maior, né? Maior ampliação e consequentemente você perde luz nisso, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assiste aí, se inscreve no meu canal, põe as dúvidas, que assim que eu for vendo eu vou estar respondendo, ajudando vocês. Lembrando, eu sou um entusiasta, né, da astronomia. Construí meu telescópio faz muito tempo. Muita gente me pediu umas dicas e aí eu fui fazendo os vídeos e hoje eu cheguei nesse aí. Se você assistir esse e os outros 3, eu tenho certeza que você não vai errar na hora de fazer o seu telescópio, tá bom? Um abraço a todos, pessoal.